Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Couto e este é o canal Exercitando a Matemática. O objetivo desse canal é ajudar você que está se preparando para o concurso público, para o Enem ou para um outro vestibular, com o conteúdo da matemática, da lógica, raciocínio lógico, e a gente pretende fazer isso de forma um pouco mais prática. A cada vídeo eu trago uma questão tirada de provas anteriores e resolvemos passo a passo aqui na lousa. Nesse processo, eu resgato os aspectos teóricos envolvidos naquela questão, discuto caminhos diferentes de resolução, dicas, macetes, ou seja, estudamos o conteúdo teórico ao mesmo tempo que treinamos a aplicação daquele conteúdo numa questão de prova. E a cada vídeo eu deixo também para vocês uma lista de exercícios similares ao que nós resolvemos no vídeo, com gabarito, em PDF, também exercícios de provas anteriores, para que vocês possam praticar. Ok? Então, roda a vinheta aí para a gente pagar o treino de hoje. Hoje vamos trabalhar aqui com conversão de unidades de medida. Vamos resgatar um pouco esses conceitos. Muitas vezes, para fazer conversões de números muito grandes ou muito pequenos, nós usamos o recurso de potenciação. Então vamos resgatar aqui também alguns elementos de potenciação. Para isso, vou trazer aqui uma questão da banca Avança SP de 2022. Como sempre, enquanto eu leio a questão, ela vai aparecer aí na tela para vocês, está na descrição do vídeo aqui embaixo também. 7 decímetros cúbicos equivalem a, letra A, 7 vezes 10 elevado a menos 7 hectômetros cúbicos. Letra B, 0,07 metros cúbicos. Alternativa C, 7 vezes 10 elevado a menos 8 quilômetros cúbicos. Alternativa D, 7 vezes 10 elevado a 6 milímetros cúbicos. E letra E, 0,0007 decâmetros cúbicos. Ok, pessoal, então vamos lá. Eu deixei na lousa as 3 escalas de comprimento, de área e de volume, todas elas partem como base da escala de comprimento para a gente resgatar um pouco essas conversões aqui. Primeiro, a escala de comprimento, a escala base, é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Isso a gente vai precisar lembrar, isso a gente vai precisar memorizar, não tem jeito, né? Observações. Todas elas, todos os símbolos, têm 2 letras, com exceção do decâmetro, que tem 3 letras para diferenciar do decímetro, né? Normalmente a maior dificuldade serão esses 2 aqui, o hectômetro e o decâmetro, que a gente não usa no nosso dia a dia. O resto a gente usa um pouco mais, é mais fácil lembrar, tá? Então essa é a escala padrão e a escala de comprimento. Ela serve de base para a escala de área. Qual é a diferença? A escala de área são 2 unidades. E aqui, quando eu tenho o comprimento, só uma unidade de medida, aqui eu tenho 2 unidades de medida. A área desse quadro, comprimento vezes altura. Então são 2 unidades. O meu resultado é em metros quadrados, centímetros quadrados, quilômetros quadrados, por aí vai. E a questão fala de volume, então nós chegamos aqui no volume. O volume de um sólido compõe 3 dimensões: comprimento, largura e altura, ok? Então são 3 dimensões, então eu tenho hectômetros cúbicos, decímetros cúbicos, milímetros cúbicos, tá? Então isso aqui a gente tem que memorizar. A conversão dentro dessa escala, ou seja, se eu estou de quilômetro, quero converter para metro, ou seja, no sentido da direita, eu vou multiplicar por 10. Neste sentido. Se eu tenho de milímetro, quero converter para decâmetro, por exemplo, ou seja, neste sentido, eu vou dividir por 10.
ok? Então, conforme eu ando na escala, eu vou multiplicando por 10, ó. 1 quilômetro tem 10 hectômetros e tem 100 decâmetros. Multiplico por 10, multiplico por 10, e cada pulo eu vou multiplicando por 10. A escala das unidades de área são a mesma coisa, só que lembrando que eu tenho duas dimensões. Então, neste sentido, eu vou multiplicar por 100 e neste sentido, eu vou dividir por 100. Volume, 3 dimensões. Então, neste sentido, eu vou multiplicar por 1000 e neste sentido, eu vou dividir por 1000. Muitas vezes eu vou, principalmente na escala de volume, né? Cada pulo desse aqui é 1000. Então, muitas vezes eu vou trabalhar com números com muitos zeros, né? Vou trabalhar com números ou muito grandes, com muitos zeros, ou muito menores, com 0,000. Então, muitas vezes a gente vai usar como auxiliar, como recurso, a indicação de potenciação. Então, se eu tenho, por exemplo, o número de 1 milhão, esse número de 1 milhão, para eu transformar para potência, basta que eu base 10 e, macete, conte os zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então, 1 milhão é a mesma coisa que 10 elevado a 6. Então, se eu tenho que multiplicar, ó, por 1 milhão, digamos aqui, ó, de quilômetro para decâmetro, eu vou multiplicar por 1000, depois multiplicar por mais 1000, ou seja, são 6 zeros. Eu vou multiplicar por 1 milhão, eu também posso multiplicar por 10 elevado a 6. E se fosse ao contrário, eu tenho que dividir por 1 milhão. Dividir por 1 milhão não é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 1 milhão, ó. Estou dividindo. Se eu tenho um número, vou dividir por 2, é a mesma coisa que multiplicar ele por 1 sobre 2, né? Então, se eu tenho x, qual é a metade de x? Dividir por 2 não é a mesma coisa que multiplicar, ó, por 1 sobre 2? Vai ficar x sobre 2. Então, é a mesma coisa aqui. Tá bom? Então, ó, e aqui eu posso escrever ele como 10 conta os zeros, né? Que a gente já contou, tem 6 zeros, elevado a menos 6. Então, 10 elevado a menos 6 é 1 sobre 1 milhão. E 10 elevado a 6 é igual a 1 milhão. Esses recursos nós vamos usar bastante, principalmente nas conversões de unidades de volume. Ok? Então agora eu vou apagar a lousa e nós vamos resolver essa questão. Ok, pessoal, feito esse resgate inicial, vamos colocar tudo isso em prática, resolvendo essa questão. Eu deixei na lousa aí toda a escala completa de volume para nos ajudar nas conversões. A questão diz, 7 decímetros cúbicos equivalem a, e em cada alternativa ela propõe uma conversão, né? A base é 7 decímetros cúbicos. Então vamos ter que fazer cada uma dessas conversões e ver qual delas está correta. Na letra A, ele propõe a conversão para hectômetros cúbicos. Ó, hectômetros cúbicos, né? Eu vou andar 1, 2, 3 casas para a esquerda. Andei para a esquerda, sinal que eu estou dividindo. Cada casa que eu ando, como é volume, eu vou dividir por 1000, dividir por 1000, dividir por 1000. É como se eu fizesse tudo uma divisão por 1 bilhão. Por quê? São 3, 6, 9 zeros. O número ficou muito grande, então, na maioria das vezes, a gente usa a notação da potência de base 10 para nos ajudar. E o macete é contar os zeros. São 9 zeros, então a base é 9. É a mesma coisa que dividir por 10 elevado a 9. Como a notação principal é multiplicação, né, a mais usada é a multiplicação, em vez de dividir por 10 elevado a menos 9, nós vamos multiplicar por 10 elevado a menos 9, ok?
que dividir por 10 elevado a 9 é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 9, que aqui é igual a 1 sobre 10 elevado a 9. Estou dividindo, ok? Então, vamos aplicar isso aqui na conversão. Essa conversão aqui vai ficar, então, 7,0, né? Ele usa o vírgula zero em todas as alternativas, então vamos seguir, vezes 10 elevado a menos 9 hectômetros cúbicos. Ok? A alternativa apresentada dá 7 vezes 10 elevado a menos 7 hectômetros cúbicos. Então, a alternativa A está errada. O certo seria isso aqui que está na lousa. Ok? Vamos para a letra B. Propõe a conversão para metros cúbicos. E agora ele botou o número decimal direto, porque é muito pequeno. Ó. É uma conversão só. Mas nós vamos fazer das duas maneiras, até para treinar. Então eu poderia fazer 7,0 vezes, ó, ele está ainda andando para a esquerda, vai dividir, né, por 10 elevado a menos 3. Cada vez que ele está dividindo, está andando para a esquerda, meu expoente é negativo. Se ele andar para a direita, meu expoente será positivo. Então, eu posso fazer essa notação ou posso fazer o número decimal direto. Como é que eu faço? Ó, dividiu por 1000, 3 casas, eu acrescento 3 zeros. Estou dividindo, acrescento os 3 zeros à esquerda. Se eu estivesse multiplicando, acrescentaria os 3 zeros à direita do número. Então, vai ficar 0, 0, 0, acrescentei 3 zeros. A vírgula sempre separando o primeiro do segundo zero. Ó. 3 zeros, dividir por 1000 metros cúbicos. Ok? Ele apresenta como resposta 0,07 metros cúbicos. Então, falta um zero aqui na letra B. Está errada também a letra B. O certo é isso aqui. Na letra C, ele propõe uma conversão para quilômetros cúbicos, ou seja, a maior conversão, o maior pulo. Eu vou pular 1, 2, 3, 4 vezes. Então, é 3, 6, 9, 12 zeros. Estou dividindo, estou andando para a esquerda. Então, é 7,0 vezes 10 elevado a menos 12 quilômetros cúbicos. Ok? Ele apresenta como resposta 7,0 vezes 10 elevado a menos 8. Está errada também a letra C. O certo é isso aqui. E na letra D, ele propõe a conversão para milímetros cúbicos. Ó, a primeira conversão agora para a direita, que eu vou multiplicar. Multipliquei por 1000, depois multipliquei por mais 1000. Então são 6 zeros. Então eu vou pegar o 7,0, multiplico por 10 elevado, agora para a direita. O expoente é positivo agora. Aqui. Todas as vezes aqui eu estava dividindo, por isso que o expoente é negativo, porque é dividindo. E aqui eu estou multiplicando, então o expoente é positivo, 3, 6. Então é 7,0 vezes 10 elevado a 6 milímetros cúbicos. Ok, exatamente o que está na alternativa D, 7,0 vezes 10 elevado a menos 6 milímetros cúbicos. Vamos conferir, é lógico, né? Não vamos acabar o exercício aqui. Vamos conferir a letra E. Letra E. Ele apresenta a conversão para decâmetros cúbicos. Tá? E ele apresenta em decimal direto. Vamos fazer das duas maneiras. Ó. Então aqui ele volta a andar para a esquerda, volta a dividir por 1000 e depois por mais 1000. 3 mais 3, 6 zeros. Então aqui eu poderia fazer a notação de 7,0 vezes 10 elevado a menos 6. Vamos fazer agora o que a questão propõe, o número decimal completo. Ó. O número decimal completo, ele tem 3 e mais 3, 6. Vou acrescentar 6 zeros à esquerda do número, ok? Estou dividindo, então vou acrescentar 6 zeros à esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros à esquerda, e aí coloco o número, e a vírgula separa o primeiro do segundo
Zero. Então, seria 0,00007 decâmetros cúbicos. São ao total 6 zeros. E a questão apresenta 1, 2, 3, 4 zeros apenas. Ok? Está errada. Então, de todas as conversões que nós fizemos, que são aqui, a única que bate com as alternativas apresentadas para a questão é a letra D. Ok, pessoal? Então, fizemos uma questão bastante simples, mas resgatamos as conversões de unidade de medida, ok? Eu coloco a escala toda se eu tiver dificuldade, né? Quando eu vou fazer as conversões para a esquerda, a maioria delas foi para a esquerda. Quando eu estiver andando para a esquerda na escala, a cada pulo que eu der, eu estou dividindo. Como é volume, ó, é dividir por 1000. Se fosse área, né, elevado a 2, eu estaria dividindo por 100. E se fosse unidade de comprimento, ou seja, índice 1, né, sem índice aqui, o índice 1, eu estaria cada pulo para a esquerda dividindo por 10. E para a direita, eu estou multiplicando, multiplico cada pulo. No caso de volume, eu multiplico por 1000. No caso de área, cada pulo eu multiplico por 100. E no caso de comprimento, a cada pulo eu multiplico por 10. Ok? Também resgatamos um pouco a ideia da notação através da potência 10, né? Potência positiva, potência negativa. Isso significa que ele está dividindo, é 1 sobre 10 elevado a 3. Tudo bem, pessoal? Então, printa a tela aí que eu vou apagar a lousa. Ok, pessoal. Então, agora o importante é treinar. Lembrem que lá na descrição do vídeo tem um link para uma lista de exercícios similares a esse que nós acabamos de resolver, também de questões de provas anteriores, com gabarito, em PDF, para vocês poderem praticar. Todos os nossos vídeos de resolução de questões têm uma lista de exercícios que acompanha. Então, quiserem estudar um pouco mais esse assunto ou um outro assunto, vá no nosso canal, menu playlists. Cada playlist é de um assunto diferente. Então, comentem aí sobre o vídeo de hoje, escrevam aí embaixo se gostaram, não gostaram, alguma passagem não ficou clara, querem tirar alguma dúvida, escrevam aí embaixo. Quiserem também sugerir uma questão ou um tema para a gente trabalhar no canal, escrevam aí embaixo ou lá na descrição tem meu e-mail. Manda uma mensagem, na medida do possível, eu vou tentando encaixar o pedido de vocês na minha programação. E quem curtiu o vídeo de hoje, essa é a hora então de cravar o dedo no joinha. Senta o dedo aí nesse vídeo, curte o vídeo, divulga, compartilha, divulga o canal. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, dá essa moralzinha pra gente lá agora, ó. Inscrever-se, sininho para receber notificação dos vídeos novos que a gente posta. E lá na descrição do vídeo tem ainda um link para a nossa página no Facebook. Na página do Facebook, além de algumas notícias, a gente resgata alguns aspectos teóricos importantes, monta resumos, quadrinhos, mapas mentais, tudo que possa ajudar no estudo de vocês. Combinado, pessoal? Então, o mais importante é que o treino de hoje tá pago!